Olha, o que acontece na Paraíba é um verdadeiro genocídio contra a educação escolar pública e um genocídio promovido por decreto, ou seja, por ato oficial. Desde o começo do ano, o senhor governador João Azevedo, seguido por muitos prefeitos, a começar pelos prefeitos das duas principais cidades, João Pessoa e Campina Grande, ditam decretos sanitários extremamente nocivos, ilegais, prejudiciais e inconstitucionais para com a educação escolar pública, porque ao mesmo tempo que esses decretos fecham as escolas públicas, escolas e creches públicas, as escolas e creches dos filhos dos trabalhadores, eles mantêm abertas toda a rede particular de ensino, escolas e creches. Inclusive, em João Pessoa e Campina e outros municípios, os decretos estaduais foram ampliados em sua nocividade. Hoje, em João Pessoa, Campina e outras cidades, até o ensino médio particular está funcionando, enquanto nem sequer uma creche pública funciona. Ou seja, fecharam toda a rede pública, enquanto toda a rede particular está aberta. Nem as crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais da escola pública foram poupados dessa maldade. Se eu for pai de uma criança portadora de necessidade especial da escola particular, meu filho pode ter aula, pode ter atividade presencial e integralmente presencial. Mas se eu for pai de uma criança ou adolescente da escola pública, meu filho não pode ter aula presencial, não pode ter atividade presencial. Vejam o absurdo, o grau que chegou essa discriminação contra os estudantes da escola pública, até mesmo os portadores de necessidades especiais. Então, o que se tem aqui no estado hoje é um verdadeiro apartheid escolar, uma desigualdade escolar sem precedentes, porque quem tem dinheiro tem aula presencial, quem não tem dinheiro não tem aula presencial. Então, quem é da escola pública não tem escola e passa fome porque crianças e adolescentes antes tinham 1, 2 refeições dentro da escola, dentro da creche. Agora não tem alimentação escolar, não tem acesso à alimentação escolar com regularidade e suficiência. Um grave e grande apartheid escolar institucionalizado pelo poder público, uma desigualdade sem precedentes. A escola remota é um fracasso, não há ensino remoto, é um grande fracasso. Há um aumento do analfabetismo infanto-juvenil e a médio e longo prazo essa desigualdade terá reflexos piores, porque os meninos e meninas da escola pública não terão nenhuma chance quando forem concorrer no Enem, no mercado de trabalho, no concurso público. Então, é muito grave o que está acontecendo agora. Então, o senhor João Azevedo, o senhor Cícero Lucena, o senhor Bruno Cunha Lima, eles mataram a educação escolar pública com esses decretos. São genocidas da educação escolar pública. E a quem interessa fechar escola pública e manter escola particular aberta? Qual é a razão sanitária? Qual é o sentido lógico e científico? Não há. É simplesmente porque eles não querem desagradar o setor privado de ensino, que é rico e poderoso, tanto do ponto de vista financeiro quanto eleitoral. Ao mesmo tempo, não querem desagradar os sindicatos das escolas públicas, que, obviamente, defendem que as escolas públicas sejam mantidas fechadas e também defendem o seu próprio orçamento no que ele há de mais perverso, o desvio de dinheiro público, porque não se compreende escolas públicas fechadas e a gastança na educação, inclusive bilionária do governo do estado. Em 2020, o governador gastou bilhões com escola pública fechada. Muitos prefeitos também. É uma gastança terrível, injustificável. Então, eles querem ganhar votos dos dois setores, dos que querem a escola particular aberta e dos que querem a escola pública fechada, e também, certamente, melhorar o seu orçamento pessoal a partir do orçamento público.
porque certamente não se justifica tantos gastos com educação em um tempo de escola fechada e menino e menina passando fome. Então é triste e lamentável o que acontece no Estado. São muitos interesses, menos o da proteção, porque eles, lobos disfarçados de cordeiros, dizem que essas medidas são para proteger as crianças da escola pública. Bom, as crianças estão nas ruas, no trabalho insalubre, estão nas ruas, muitas delas inclusive buscando fazer alguma coisa para ganhar um prato de comida ou ajudar no orçamento doméstico. As crianças estão em casa, vítimas da violência doméstica. As crianças não são protegidas porque os bares estão abertos, os seus pais estão nos bares, nos shoppings, junto com eles, nas praias, ou nas festas clandestinas, nas aglomerações bancárias, nas aglomerações dos mercados, nas aglomerações das ruas. Tudo está aberto, da boutique ao boteco, menos a escola pública. Então, que história é essa de proteger? O ensino remoto, que eles falam tanto e tanto propagandeiam, é um grande fracasso. Fracasso porque muitas das crianças e adolescentes não têm uma casa adequada para fazer uma aula, são submoradias, não têm um cômodo sequer, casa tomada por gente, por problemas, inclusive violência doméstica, não tem um computador, às vezes tem um celular, mas tem 3, 4 crianças. Não há estímulo você passar 3, 4 horas em frente a um celular, ou você muitas vezes ter que imprimir tarefas para dar aos filhos. Pais, boa parte deles sem instrução escolar, analfabetos que não conseguem ajudar os filhos na tarefa de casa. Então, a escola pública, um grande fracasso, morta, liquidada nesse tempo de pandemia, exatamente por esses decretos sanitários inconstitucionais, porque ferem o princípio da equidade. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, por que na Paraíba o senhor governador João Azevedo e seus prefeitos simplesmente desrespeitam a Constituição? Uma casta pode ter aula presencial, a casta dos mais ricos, e a casta mais pobre não tem aula presencial e passa fome porque não tem alimentação escolar. Que história é essa de desrespeitar a Constituição? Ferir também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que assegura o acesso igualitário a todas as crianças e adolescentes, indistintamente à educação básica. Então, eles liquidaram a educação, eles mataram a educação pública na Paraíba. Eles não têm responsabilidade nem sensibilidade para com a educação dos filhos dos trabalhadores, porque os trabalhadores não têm mobilização. Os que diziam que defendiam a escola pública na política, na educação, estão simplesmente calados, porque toda a elite, os ricos e os que pensam que são ricos, estão com seus filhos na escola particular. Os netos do governador, os netos e filhos dos prefeitos estão na escola particular. Os netos e filhos dos empresários, pequenos e grandes, de toda a elite econômica, política, social, está na escola particular. Então não há quem defenda a escola pública. A escola pública agoniza e já morreu, porque é impossível, insanável se recuperar todo esse prejuízo, né? O prejuízo por essa desigualdade é insanável, não tem mais recuperação. A ONU, através dos seus braços, né, especialmente a Unicef, é clara em dizer que o Brasil foi e é ainda um dos últimos países a retomar o ensino presencial. Mas na Paraíba isso se agrava porque muitos estados já retomaram o ensino presencial público, mas aqui na Paraíba eles mantêm a escola pública fechada e as particulares abertas, e temos aqui esse agravante dessa desigualdade. O correto seria o governo fechar as duas redes, a pública e a privada, ou manter as duas redes funcionando nos mesmos moldes e protocolos, não fechar um sistema e abrir o outro, fechar o dos pobres e abrir
a dos ricos. Isso é impraticável, isso é ilegal, isso é absurdo. Não há adjetivos para qualificar o tamanho dessa irresponsabilidade e o agravamento que isso gerou, também no ponto de vista social, obviamente, porque não só é a fome que afeta agora, é a reprodução da pobreza, porque quando você dá escola a um grupo social e não dá a outro, você vai simplesmente reproduzir a pobreza no sentido de que o grupo que tem escola presencial hoje é o grupo exatamente que tem melhores condições financeiras. Então o grupo dos mais pobres está sem escola e certamente não terá nenhuma perspectiva, né? Então é tudo isso muito absurdo. Tudo isso é muito absurdo e muito lamentável, mas nós denunciamos essas figuras ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal. Esperamos que as autoridades ministeriais não continuem omissas, porque somente agora, depois de todo esse absurdo, é que começam a agir, pedindo a inconstitucionalidade do decreto estadual em relação à educação escolar pública, quando desde março deveriam ter encampado essa luta para que esses decretos não vingassem, para que esses decretos não prosperassem, e eles prosperaram. Já temos quase mais da metade de um ano letivo perdido, mais um ano letivo perdido pela educação escolar pública, enquanto a escola particular, creches e escolas particulares têm aulas presenciais desde o final do ano letivo passado. É muito absurdo, mas a gente espera que a população reflita sobre isso. Reflita e pense, e nunca mais aceite que essas figurinhas e esses figurões, seja da política, seja da educação, digam que são defensores da escola pública, da educação escolar pública. Nunca aceitem, porque agora foi o teste decisivo. Cadê as vozes que sempre disseram e dizem que são defensores da escola pública? Todos calados, todos omissos, todos negligentes, enquanto a escola pública, infelizmente, morre pelos efeitos nefastos dos decretos sanitários, que na verdade não resolveram nada ou muito pouco e ao mesmo tempo se tornaram discriminatórios e prejudiciais para com uma educação escolar pública, ou seja, não pouparam as mortes pela pandemia e mataram a única esperança do pobre de ter alguma ascensão social, que é a educação.